Olá, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês com um imenso prazer para nós tratarmos de um assunto fundamental, árido, porém presente na vida de todos, são os ataques cibernéticos que o país está sofrendo. Portanto, todos nós, cidadãos, eu, João Batista, o Pedro, meu diretor que está nos colocando no ar agora, o senhor e a senhora, estão com suas vidas devassadas através dos seus celulares. Não só os cidadãos, como todo o país, e isso é extremamente importante, e a própria imprensa, nós todos não nos demos conta da importância desse ataque cibernético de que estamos sendo vítimas. O Brasil não acordou ainda pela sua importância. Esse é um dos temas que nós vamos abordar agora. Daqui a pouco eu vou chamar o Dr. Fernando Pinheiro Pedro, lá de São Paulo, advogado, vice-presidente da Associação Paulista de Imprensa, que colocou um artigo fundamental aqui no nosso site, que já está virando um tema importante em toda a mídia brasileira. O Globo já está atrás dessas informações do Dr. Fernando. O artigo está embaixo aí na nossa página, na nossa home, tem o título "O Caso do Intercept", eu pronuncio Intercept PT versus Lava Jato. Tudo isso a gente vai abordar, mas antes nós vamos falar do contra-ataque que nós, dentro das nossas possibilidades, estamos enfrentando, dando para esse ataque cibernético, que é o apoio popular ao presidente Jair Bolsonaro, ao ministro Sérgio Moro, que está sendo o alvo principal desse ataque cibernético. Como todos os senhores sabem, ontem à noite, num jogo de futebol lá em Brasília, Flamengo versus CSA, de Alagoas, teve a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro, acompanhado pelo ministro Sérgio Moro. Eu quero botar a foto aqui para vocês verem que o Bolsonaro vestiu a camisa do Flamengo, ao lado do irmão dele, né? O irmão dele é o Oswaldo, o deputado estadual do Rio de Janeiro, que é o irmão do Bolsonaro, e ao lado o Moro também vestiu a camisa do Flamengo, foi obrigado. O Moro chegou de terno e gravata, e aí o Jair Bolsonaro fez uma bolsonarada, né? bem do tipo do Jair. Para os puristas, principalmente para a oposição, isso nada mais é do que um populismo rastaquera, tarará, mas, no meu entendimento, eu acho que é uma estratégia muito bem pensada, muito bem calculada para enfrentar o peso das revelações dos hackers aí que hackearam, a redundância, mas foi que vocês fizeram, entraram nos celulares de todo o Ministério Público, toda a Justiça brasileira está devassada. Esse é o grande perigo que a gente está alertando aqui. Então, antes de mais nada, deixo eu a São Paulo cumprimentar o Dr. Fernando Pinheiro Pedro, autor desse artigo fundamental que está norteando a imprensa para entender a importância desse ataque cibernético que nós estamos sofrendo. Dr. Fernando, muito bom dia, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas mais uma vez. Bom dia, João Batista, amigos do Notícias Agrícolas. Então, doutor Fernando, primeiro, antes de falarmos da imagem do Flamengo, essas coisas todas, vamos falar do tema. As pessoas estão preocupadas em sobreviver, comprar arroz e feijão lá no supermercado, ou vender os seus produtos agrícolas e tal, e acham que isso é um tema de terceira importância. Ledo e Ivo engano, né, doutor Fernando? Na verdade, tudo está interligado, né, João Batista? É a pujança do nosso agronegócio, né? É a importância dos nossos recursos estratégicos naturais, né? É a nossa importância hoje no cenário internacional que faz com que todos nós estejamos, de certa maneira, expostos a riscos como esse que estamos sofrendo agora de ataque cibernético, né? Mas o país não sabe disso, os brasileiros não sabem disso, é isso que você está alertando, a importância e a força desse ataque cibernético. Não nos damos conta da nossa importância, João. Esse que é o problema, né? E nos falta inteligência. E quando eu falo inteligência, não é aquela comum, né? É a inteligência enquanto estrutura, né, de defesa do país, né, da soberania nacional. Então não adianta ter foguetes, navios, isso daí é coisa do passado. Nós precisamos saber nos defender dos hackers. Na verdade, nós temos que pensar num novo conceito estratégico. Quando a gente fala hoje em guerras assimétricas, o que é assimetria, né? É aquilo que não é igual, é desigual, né? Hoje,
2 indivíduos dentro de uma cabina de avião podem destruir o World Trade Center, não é verdade? Foi. Um hacker, lá do outro lado do Atlântico, né, pode invadir todo o sistema de defesa de um país, né, e, com isso, torná-lo vulnerável a ataques reais, né, militares. Né? O que aconteceu agora é efetivamente isso, quer dizer, um ataque de hackers concentrados, né, que expôs trocas de mensagens de uma força-tarefa encarregada de combater o crime organizado e a corrupção institucionalizada, né? Ou seja, deveria estar mais do que protegida, não só enquanto poder judiciário, mas também pelas forças de segurança do país, né? Porque as revelações contidas nas conversas que estão sendo divulgadas aí pela mídia, principalmente da esquerda, que está comemorando essas revelações, elas põem por terra, ou pelo menos tentam atrapalhar a força-tarefa. Mas não é só isso. A dimensão é atingir todo o sistema judiciário brasileiro. Isso é o que a gente está vendo. O que você está alertando, doutor Fernando, é o que nós não estamos vendo, que é o perigo todinho. Nós estamos expostos, nós viramos uma coisa fragilizada na mão desse sistema. A questão da Lava Jato é uma questão menor perto do que está acontecendo. Ontem já houve a notícia, né, João Batista, de que os hackers tomaram assento no Conselho Superior do Ministério Público, ou seja, no meio de uma sessão, né, estão todos trocando mensagens, a sessão também ela é digitalizada, né, ou seja, as pessoas conversam à distância, e de repente um dos membros deixa de ser um membro e passa a ser um hacker, né? Que absurdo. Então, isso mostra que no núcleo de decisão do poder no Brasil, todos nós estamos sendo expostos. O interessante é que essa palavra inglesa hacker, né, que é hacker, né, ela soa pro povão como rato, né? Hacker, rato, parece um ratinho entrando no meio da conversa ali, né? Vem de hijacker, né? Vem de pirata, né? Pirata. É pirataria cibernética, né? Tá. O hacker é um pirata. Tá. E aí, como você bem disse, doutor Fernando, nós estamos expostos e a nossa inteligência é uma inteligência burocrática, para dizer o mínimo. Né? Nós temos, infelizmente, uma agência brasileira de inteligência cujos espiões, em vez de serem recrutados, como é em qualquer estado... Pela inteligência, pela capacidade... Né? Eles prestam concurso público, né? Tem o nome escrito no Diário Oficial. Né? Ai, mas é uma Você piada. vai lá, tem a lista dos espiões que foram admitidos pelo concurso. O espião... É uma piada. Né? Aí, bom, enfim, vamos voltar ao início. Como não temos capacidade para tal, né? Temos só o Jair com os seus lampejos. Aí o Jair Bolsonaro sacou, né, do bolso, do colete, o tal do populismo. Então vamos ao populismo explícito acontecido. Eu considero positivo isso, nós vamos comentar. Então vamos ao populismo explícito que aconteceu ontem no estádio Mané Garrincha, lá em Brasília, no jogo do Flamengo contra os coitadinhos dos alagoanos, que não tem nada com isso, que pagaram o pato. Que pagou o pato. Né? Olha o vídeo aí do Moro chegando com o Jair. Solta o áudio. Lá, chega o presidente, já chega lá fazendo toda uma festa. E o povo... Olha que confusão. Não, e o incrível é você ver assim, o quanto que o Moro está descontraído. Né? De terno e gravata. Ele vai despachar. Olha aí. Ei! Olha aí, o pessoal, olha aí, que coisa legal. Ei, já pensou a Dilma indo nesse estádio aí? O Lula, né? Ó. Aí, manda uma camisa pro Moro. Olha lá, o cara vai ficar sem camisa, eu não, pai, tirou, tinha um cara com outra camisa por baixo. Aí, não, tem que pôr camiseta, né? Olha lá. Que absurdo. Lá, né? Isso é um fato inédito. Olha aí. Camisa fedida. Como é duro ser político. A cara dele.
O constrangimento em pessoa. Noite, né, com a camiseta, né, andando a pé, chega todo suado e ainda dá pro Moro lá. Doutor Fernando, o constrangimento em pessoa, né? Pois é. Mas, enfim. Precisa gostar de cheio de povo, inclusive na camisa do Flamengo, não é verdade? Enfim, de novo, né? Qual é a palavra que vamos usar? Populismo explícito, evidente, né? Para o desespero da esquerda que dominava isso através do Lula, né? Eles eram senhores dessa forma de se comunicar, aí encontraram um adversário à altura chamado Jair Bolsonaro, que está arrastando o Moro, e só para já pede conversa, porque se o Moro não continuar como Ministério claro que vai continuar como Ministro da Justiça, mas se ele não quiser, no mínimo ele é candidato a presidente da República, no mínimo, né? Cá entre nós, falando como jornalistas, né, João Batista, se o The Intercept tivesse realmente um trunfo na mão, já teria mostrado de uma vez, né? No jornalismo, se você parte para uma ação editorial agressiva, você bate para derrubar, né? Eu fiz uma análise. É que eles estão soltando a conta-gotas uma série de matérias que são forçadas. Os diálogos não dizem nada por si. O fato mais marcante é que eles procuraram a Rede Globo, as organizações do Globo, procuraram o Estadão, e ninguém quis abraçar essa causa, somente lá o Reinaldo Azevedo, na rádio, na Band News, é que assumiu para tentar contrabalançar, enfim. O fato tinha que vir à luz, né? Não vamos negar os fatos, mas a minha opinião, doutor Fernando, só nesse quesito aí do Intercept, é que ela serviu para melhorar ainda mais a posição do Moro, torná-lo ainda mais querido da população, reforçar ainda mais a importância desse homem em relação ao que nós estamos passando, né? A importância dele para a nação. Estão passando um atestado de idoneidade do ministro Sérgio Moro, e inclusive dos membros da Lava Jato. Quem convive no judiciário e sabe da proximidade que existe em forças-tarefas do magistrado encarregado dos julgamentos, né, da tutela, e dos membros da persecução penal. E digo mais, os advogados que estão acostumados nesse ir e vir dessas atividades também têm muito boas relações com os magistrados, ao contrário do que se pretende dizer por aí. Tem relação, conversam, discutem, sugerem diligências e, às vezes, até recebem palpite, sim. Não é uma coisa fora do comum. O que acontece hoje é que, no mundo digital, você não faz mais isso dentro da sala, né, do gabinete, né? Você, às vezes, digita, né? Então, até agora, o que nós temos observado, ao contrário do que andam dizendo por aí, não há falha ética também. Eu vejo muita gente do nosso meio falando, não, há falhas éticas. Não tem falha ética nenhuma. Não há nenhum problema em um magistrado chegar para o promotor e falar, olha, não vai por aqui, porque por aqui eu não vou aceitar. Ele está economizando decisão judicial. Isso se chama economia judiciária. É típico da administração da justiça. Muitas vezes, eu como advogado, até na área penal militar, que é mais complexa ainda, já fui no gabinete do juiz falando, olha, eu vou tentar isso daqui. Ele falou, olha, doutor, eu não vou aceitar. Talvez seria melhor adotar um outro tipo de postura. Economizou, olha, né? Mais aqui. É natural que isso economizou aconteça. Esforço, né? É lógico. Agora, faz parte do equilíbrio de força. Agora, o importante é o entendimento popular, a voz do povo, né? Porque o que o Moro... João Batista, você vê claramente que no dia a dia, conversando com táxi, aliás, nada melhor do que você pegar um táxi e conversar, não é verdade? Exatamente. Ou ir na padoca. Todos estão compreendendo isso. Quem não compreende é a bancada da esquerda no Congresso Nacional e aquela mídia de sempre, né? O importante é o entendimento, como você disse, né? É o data táxi e o data padoca na padaria. Exatamente, o data padoca é mais importante ainda. E aí, o que eles estão entendendo? Quer dizer, qual foi o teor da conversa? Ao contrário do passado, não se tem uma negociação de corrupção, eu vou levar uma grana aqui, nada disso. O que se tem é o seguinte, vamos tentar fazer justiça, vamos pegar os corruptos, é isso que eles estavam conversando. Como é que a gente faz para economizar esforços, como você acabou de falar agora, e pegar os caras mais rapidamente? Foi isso. E o povo quer mais
que isso aconteça ainda mais. Quer dizer, serviu para melhorar ainda mais a imagem da Lava Jato, do Deltan, do Sérgio Moro. Eu acho que esse é o entendimento que eu estou tendo. O Sérgio Moro, o doutor Fernando e amigos do Notícias Agrícolas, está saindo, vai sair ainda mais fortalecido com toda essa palhaçada que estão fazendo em torno dessa operação dos hackers aí. Vai. Do ponto de vista da Lava Jato, o que nós vemos é o seguinte: vai se consolidar a doutrina da lei e ordem. Qual é o grande problema? Por que o espanto geral no meio jurídico aí? Porque nós temos toda uma geração de criminalistas que está deitada no berço esplêndido do chamado abolicionismo penal, né? Do garantismo, né? Até no Supremo Tribunal Federal nós estamos lá lotados de garantistas, né? Aqueles que só veem a lei do ponto de vista de barreiras em prol do acusado contra o Estado, você entendeu? Só que a doutrina da lei e ordem é uma doutrina que é praticada na Itália, é praticada na França, é praticada nos Estados Unidos da América e tem sido a grande vitoriosa no combate ao crime organizado e à corrupção internacional, né? Esta doutrina exige força-tarefa ideologicamente engajada, magistrados que agem para um pouco além da figura neutra e passiva. Eles são ativos, ou seja, eles vão atrás, procuram saber, determinam diligências, né? E um grupo de especialistas que buscam desbaratar as organizações criminosas, inclusive tentando buscar dentro dessas organizações agentes que possam contribuir com a própria investigação, fazendo as delações premiadas. Esse mecanismo ele ainda não foi administrado pelo judiciário brasileiro, em grande parte, porque, infelizmente, nós continuamos formando aqueles indivíduos que estão deitados no berço esplêndido do garantismo tradicional, que não se aplica mais, né, João Batista? O mundo mudou. Hoje, por exemplo, como é que você vai combater um tipo de crime organizado que se utiliza do ataque cibernético para influir em decisões de poder? Como é que a gente define, então, essa doutrina da lei e ordem? Como é que é a definição dela? A doutrina da lei e ordem, a definição dela é muito clara. Ela exige, primeiro, ela vê que o fenômeno criminológico da corrupção transcende fronteiras, que o crime organizado transcende estados e que é necessário, portanto, que o Ministério Público e o Judiciário tomem as medidas necessárias, inclusive para desbaratar a organização. Agora... Ou seja, infiltração, delação premiada, né? Grampos, acompanhamento cibernético de conversas, né? Ações administrativas tipo auditorias contábeis, ou seja, eles vão atrás do dinheiro, né? E isso obriga a haver o que a gente chama de compressão de direitos individuais, ou seja, o indivíduo submetido a este tipo de investigação, ele tem que tomar os devidos cuidados, porque ele vai sim ter a sua vida devassada, infelizmente. O que ficou muito claro para mim, que foi a surpresa, acho que todo mundo se surpreendeu, a nação se surpreendeu, e o judiciário ainda está decidindo a questão da prisão em segunda instância, mas a origem disso foi a prova do crime de Lula, por exemplo, que foi explicitado pela não existência do tal do ato de ofício. Ou seja, você não precisa mais mostrar a prova de que o Lula determinou o roubo. O Lula simplesmente nomeou o funcionário que ele queria para praticar o roubo. O ato de ofício foi esse, nomear a pessoa para roubar. Agora, ele dizer assim, eu quero que você me mande um dinheiro e está ali a prova, isso jamais se tem. E como isso jamais se tem, tudo estava obstado por essa não existência dessa assinatura, desse ato de ofício. Nós ultrapassamos esse limite para provar a culpa desses criminosos. É isso, doutor? Não, é claro, mesmo porque, veja, nós estamos tratando com crime organizado, né? Ou seja... Ele tem uma inteligência que o Estado deveria ter, né? Então, é óbvio que hoje você precisa atingir o domínio do fato, ou seja, você tem que ver a figura do indivíduo que está numa relação de poder, ele tem o domínio do fato, ele tem o domínio das operações,
necessariamente ele não precisa, ele, pessoalmente, né, ir cometer o delito. Ele faz por procuração tácita, ou seja, tem alguém dentro da organização que vai fazê-lo, ele fica quieto, né? Aliás, a ideia é essa mesmo, para que ele não possa, entre aspas, se comprometer. Então, a investigação policial é mais complexa, né? E ela exige um certo dinamismo que, pelo visto, ainda não foi absorvido pela figura estática, né? Vamos fazer aqui o quadrado do VAR, não é isso, né? Uhum. Do jogo de futebol, né? Você não vai conseguir enxergar ali na câmera lenta isso, você vai ter, de certa maneira, intuir para poder buscar os elementos de prova, né? Bom, então, é o que acontece hoje, né? O fato é que o senhor está Eu não nos... vejo isso como um grande problema. Claro, o que tem aí é um detalhe irônico muito interessante. Quando os promotores da Lava Jato propuseram aquelas 10 medidas contra a corrupção, eles colocaram uma série de ações de invasibilidade, ou seja, de penetração na intimidade das pessoas, né? Muito similar a que eles agora estão sofrendo. Você percebe? Pois é. Mas tem um lado também que a gente precisa reconhecer. Agora eles estão provando um pouco do próprio veneno. Mas isso não quer dizer que esteja se invalidando o que foi feito dentro da Operação Lava Jato. O que foi feito foi correto, foi avalizado já por 3 instâncias, né? Portanto, não há mais o que se discutir no âmbito do judiciário com referência ao que já se processou. Bom, só para encerrar essa parte, essa contextualização, o senhor está dizendo que a doutrina da lei e ordem, explicitada pela Operação Lava Jato, ela transcende, é isso que é importante os nossos telespectadores entenderem, transcendem simplesmente o cerco ao crime organizado praticado dentro do país, ao Lula, ao PT, essa coisa toda. Ela transcende, ela pula as fronteiras nacionais e vai para outros países. Internacionais, né? Por exemplo, hoje, não é à toa que desde quando a doutrina de lei e ordem começou a ser implantada no mundo, ela demorou para chegar no Brasil. Essa que é a grande verdade, né? Você estabeleceu, por exemplo, sistemas bancários hoje internacionais, você não chega com dinheiro, vai lá e deposita, o cara vai te exigir declaração de origem desse dinheiro. Sim. Né? Não é à toa que você tem lá os GDELs da vida alugando imóvel para depositar dinheiro lá dentro, né? Uhum. Entendeu? Por quê? Porque hoje você não vai simplesmente com uma grana pesada na mão e deposita. Você não vai conseguir depositar, né? O COAF, os centros de controle fiscais vão ficar sabendo, né? Isso já é um combate violento ao crime e que diz respeito às atividades diárias de todo cidadão, né? Bom, mas sem entrar naquela paura de uma teoria da conspiração mundial contra o Brasil, nós vamos entrar nesse fim. Nós estamos, porém, sendo vítimas dessa guerra cibernética, esse é o ponto da nossa entrevista, onde o nosso único recurso, já falamos, vamos repetir, é o populismo do Jair para segurar isso com o apoio popular, e isso ficou explicitado ontem lá com apoio, imagina, né? Olha o risco que ele correu, o Jair é muito louco, né? Eu vou lá no estádio, já correu um risco. Não, vou levar o Moro, 2 riscos. E se eles fossem vaiados, acabava o governo ali, né? Mas ele tinha certeza que não. Não é? É verdade. Como aconteceu com a Dilma, ela achou que ela ia ser aplaudida do Collor, né? E tomou uma vaia. Em Brasília tem muito flamenguista de esquerda. Eu conheço vários, inclusive da minha família. Então, e aí eles passaram por esse teste. Assim que chegaram, virou nós mostramos o vídeo. Então, só para encerrar também essa parte do populismo, qual é a sua opinião a respeito disso? Bom, primeiro, nós temos que observar que a reação do presidente é correta. O que ele quis mostrar com isso é que ele dá todo o apoio ao seu ministro, né? Isso ficou claro, né? Falou, olha, o ministro Moro está fora de discussão. O próprio Conselho Nacional de Justiça também já disse o mesmo. Falou, olha, esse problema que está aparecendo agora não diz respeito mais ao ministro, porque ele já não é mais magistrado, né? Então, o que vai se fazer internamente é averiguar a eventual conduta dos procuradores da República envolvidos, né? Portanto, por outro conselho, e obviamente não vai dar em nada, porque até agora o que apareceu, francamente, não compromete ninguém. É só espuma que está se fazendo por aí
contando com o desconhecimento profissional, né, a respeito desta doutrina que a gente acabou a doutrina de lei e ordem. Muito bem. Precisa guardar esse nome. Sim. Lei e ordem não é só uma série de TV, é uma doutrina penal, viu? Muito bom. Vamos cada vez mais nos aprofundar e tentar transmitir esse conceito para os nossos telespectadores. Dito isso, vamos para 2 temas que ainda nos falta abordar. Antes da guerra cibernética, o ataque dos hackers, né? Então, de novo, não foi só simplesmente entrar no celular do Deltan, foi isso que aconteceu. Ontem eles entraram dentro de uma sessão do tribunal, esclareça para mim, doutor Fernando, Conselho Superior do Ministério Público. Meu Deus. E aí o hacker estava sentado ali, ó, estou aqui hackeando você, ele se passou por uma outra pessoa, como é que foi essa história? Pois é, um dos conselheiros, eles estavam se manifestando, inclusive, por rede social, acho que é pelo próprio Instagram, e um dos conselheiros fez um pronunciamento, né, atacando a Lava Jato, e o próprio o presidente do conselho falou, olha, fulano, eu acho que você está sendo hackeado, porque essa opinião não parece ser a sua, né? Ligou pelo telefone para o cara e realmente quem estava lá era um hacker, né? Que absurdo! Ele se apresentou, olha, aqui é um hacker. Então, quer dizer, o hacker tomou assento no Conselho Nacional do Ministério Público. O que eu vou dizer? Qual é a conclusão que a gente pode tirar disso? Ai, que medo, hein, doutor Fernando? Ai, que medo. Não, o que pode dizer é o seguinte, é a certeza da impunidade e a certeza de que o sistema de informação dos organismos públicos no Brasil está devassado. Eles têm facilidade de entrar e eles têm facilidade de sair, né? Ou seja, nós precisamos adotar medidas sérias, né? Inclusive do ponto de vista agora persecutório, ou seja, de investigação, para identificar esta quadrilha que, pelo visto, está lá posta para desestabilizar, né, a ação de combate à corrupção no país, né? Aí volta de novo a teoria da conspiração. Será que é isso mesmo? Ou será que é um menino querendo aparecer? É mais que isso, né? Isso aí é uma ponta de um tentáculo maior. Ano passado, o Ministério da Defesa sofreu um ataque cibernético grande, né? E, ao que tudo indica, proveniente da China. Não se sabe ainda, mas a suspeita é muito forte. Não é o primeiro país, nem o último que sofreu esse tipo de ataque. E, pelo visto que nós temos observado, é China, Rússia, Estados Unidos, né, Inglaterra, né, são países que sistematicamente têm buscado invadir o espaço cibernético, a soberania, né, do ponto de vista digital de outros países. Os interesses são os mais variados, vai desde o interesse militar até o interesse na persecução penal, ou seja, na investigação no caso de terrorismo, lavagem de dinheiro, crime organizado internacional e também interesses comerciais muito fortes, né? Busca de conhecimento sobre ações comerciais fortes de grandes empresas, como é o caso nosso aí da Petrobras, por exemplo, né? Questões relacionadas à disposição de riquezas do nosso território, né? Então, está havendo, sim, hoje, uma afronta à nossa soberania nacional por meio cibernético. Você assistiu aquele filme Snowden, né, que saiu? Né? Nós temos que lembrar que isso tem tudo a ver com o The Intercept e com o jornalista Glenn Greenwald, que está hoje no Brasil. Então, mas são... O caso Snowden é ele, né? Tá. O que o Snowden fez? Quando ele abriu o volume de arquivos provenientes do Serviço de Segurança Nacional norte-americano, do qual ele fazia parte, se verificou que depois dos Estados Unidos, o país que mais sofria ataque cibernético da própria Agência de Segurança Nacional era o Brasil. Meu Deus. Depois a Rússia. Está lá no filme. Basta ver o filme e você vê lá a numeração dos ataques cibernéticos para o país. Está claro lá. Então, repita essa informação. O Brasil. Repita essa informação para ficar frisado. Como é que é, doutor Fernando? Não, depois a própria Agência de Segurança Nacional americana, ela bisbilhota os próprios cidadãos americanos,
Então, o maior número de ataques cibernéticos que ela procede é em cima dos próprios cidadãos, né? Depois é o Brasil e depois a Rússia. Se nós pensarmos nesta ordem de grandeza, China faz a mesma coisa, Rússia faz a mesma coisa e o Brasil está sempre ali no topo, né, dos países devassados por interesses comerciais e estratégicos de outras grandes nações. Só nós não percebemos a nossa importância internacional, né, João Batista? Então, assim, não é uma questão somente de atrapalhar a Operação Lava Jato por causa contra o crime organizado, que haja interesse. De novo, a minha colocação, que é a teoria da conspiração, eu acho extremamente extravagante que os bandidos, os vendedores de armas, sei lá, os traficantes de drogas estariam hackeando para poder atrapalhar. É muito maior que isso, ou seja, demonstra a nossa importância, que nós mesmos não sabemos, aquele complexo de vira-lata, sobre o quanto nós temos de soja para exportar, a importância estratégica dos nossos minerais e a nossa posição no hemisfério sul como força também, a força militar, seria isso, doutor Fernando? Pensa um pouco, vamos pensar. Quem são os maiores exportadores de proteína animal e vegetal do mundo? Brasil. Brasil. Quem são os maiores exportadores de minério do mundo? Brasil. É o Brasil. Né? Vamos, 2 pontos. Né? Qual é o país que tem o maior potencial ainda não explorado de petróleo no mundo? Brasil. É o Brasil. Daí a gente depreende que a informação estratégica é fundamental, tanto para os americanos, para os russos, quanto para os chineses. Vamos pensar um outro caso também que pouca gente sabe. Nós temos 40 países no mundo que detêm tecnologia nuclear. Dos 40 países, 8 países detêm o ciclo completo nuclear, ou seja, capacidade para produzir bomba atômica. Dos 8 países, somente 3 países possuem a matéria-prima dentro do próprio território. Adivinha onde estamos? Pois é. Somos o primeiro, não, né? Somos um dos 3. Puxa vida. Então... Né? A gente tem urânio no nosso território, sim, podemos processar e podemos fabricar, inclusive, arma nuclear. Temos até o projeto de submarino nuclear militar em andamento. Aí a gente... Nós não somos qualquer potência, nós somos a potência, com potencial de crescimento. Nós somos a 8ª ou 9ª economia do mundo. A gente varia por conta das variações do nosso PIB, mas o nosso potencial físico continua o mesmo. Né? Se nós acordarmos e tivermos realmente um governo interessado no nosso país, parece que nós estamos tendo agora, né? Nós vamos dar um salto de crescimento a médio prazo, pelo menos. Bom, aí a gente cai no maior interesse, além dos estratégicos, todos esses fundamentais que o senhor elencou, mas nesse instante nós vemos um interesse maior ideológico, fazer com que a nossa... Pois é. Mas sempre com o uso dos nossos recursos. Vamos pensar uma outra coisa. Nós temos apenas menos de 5% da água do mundo, né? É salobra. Não é salobra, ela é potável. Né? Desta água, que é a água doce, né, superficial, né, 20% está no Brasil. Né? Então, depois da Colômbia, somos os maiores produtores de água doce estratégico do mundo. E ainda temos 3 aquíferos subterrâneos, né, que provêm desde a pré-história, né, de milhões de anos, com reserva de água também. Né? Então, nós temos um potencial tão grande que até os Estados Unidos da América já dispôs forças militares no entorno da região amazônica até o Paraguai, né, visando a proteção estratégica dos aquíferos, né, e desses recursos. Não estão pensando em nós, estão pensando neles. Né? Agora, o alinhamento ideológico é o que é a bola da vez, né? Você é socialista, fica aqui do meu lado, você é a favor do capitalismo. Aí você tem o jogo de forças. Você tem lá Cuba morrendo, porque dependia do petróleo e da economia venezuelana, que está morta, né? E quem é que financiava em grande parte isso tudo? Os brasileiros. Os brasileiros. Brasileiros.
nós pagávamos Cuba, Venezuela, as ditaduras africanas, né? El Salvador, né? Nicarágua, né? E outros que tais, né? Então, paramos de financiar esse povo todo. Estão contentes? Claro que não, né? Então, o que eles fazem? Mandam esse restolho, né, do The Intercept para cá, que é pago. O The Intercept ele foi montado com 250 milhões de dólares dados, né, por um milionário, né, que é o milionário dono daquele sistema de leilões internacionais chamado eBay, né, que é um dos discípulos do Open Society Foundation do George Soros, né, que é o grande bilionário que sustenta a esquerda mundial, né? Ou seja, o Brasil é um grande modelo dessa esquerda mundial globalista, né? E agora se tornou um símbolo do conservadorismo nacionalista, né? Está no polo oposto. Então, obviamente, ganhou inimigos, né? E como é que os inimigos atuam em nosso sistema? Como somos um país democrático, eles vêm até nós, se instalam, montam um escritório e agora se utilizam de hackers para poder desestabilizar a nossa democracia, né? Uma democracia também que é única no mundo. Veja só, João, de 2013 para cá, milhões de pessoas foram para as ruas em centenas de cidades no país, várias vezes durante esses anos todos, né? Nós conseguimos depor governos, fazer impeachment, fazer eleições diretas, enfrentar uma crise política, enfrentar um dos maiores casos de corrupção do planeta e não afetamos a nossa democracia. Não derramamos uma gota de sangue. Não derramamos, não quebramos uma vidraça. Não derramamos sangue. Não quebramos uma vidraça. Temos um índice de violência urbana que nos causa 60 mil mortos por ano até o ano passado. Logo nos primeiros meses do governo Bolsonaro, nós estamos conseguindo reduzir o índice de homicídios violentamente, mais de 30% em 4 meses, né? E esse povo está super incomodado, porque mesmo com este clima de guerra civil, nós estamos debatendo no Congresso Nacional as leis necessárias para adotar uma nova política de segurança pública. Então, nós estamos dando um exemplo para o mundo da pujança da nossa democracia. Isso incomoda e muito essa esquerda internacional, incomoda os globalistas que têm muito dinheiro para investir aqui no Brasil em prol deles mesmos, né? E, obviamente, chama a atenção de grandes forças internacionais, notadamente Estados Unidos, China e Rússia. Imagine, né? Como é bom seria ter um parceiro com toda essa montanha de riquezas naturais, com essa força de trabalho, enfim, a sociedade. Só que exatamente essa força, a sociedade, fez todo esse movimento que você acaba de dizer aqui, histórico, né? Recolocando o Brasil num trilho que também não está alinhado simplesmente à direita, mas que é um trilho absolutamente nacional brasileiro, que é isso que nós vamos comentar agora. Claro que nós estamos voltando ao topo do debate internacional e com posições novas, né? No campo climático, de meio ambiente, da agricultura, né? Do posicionamento militar, né? Estamos voltando a assumir um protagonismo que a gente já deveria ter há anos, há décadas. Tem muita gente compreendendo a gente e as suas informações. O Éder Martins, de Joinville, nos manda os parabéns, porque tem muito conteúdo interessante, diz o Éder, que está nos acompanhando, o doutor Fernando, e também o Salvador Heber, de Itaquiraí. Ele está dizendo o seguinte: o Intercept não teria dado um tiro no pé e vacinado a população contra as novas tentativas de derrubar a Lava Jato? Eu não tenho dúvida disso, viu? Eu não tenho dúvida disso, meu amigo. Nós hoje estamos vendo aí de Itapiraí para o mundo, né? Itaquiraí. Itaquiraí. Itaquiraí para o mundo, né? Como o Intercept hoje está tomando uma lição de democracia. Né? O Greenwald veio para cá achando que ia causar como causou lá na Inglaterra, no The Guardian, né? Trabalhando
que o The Guardian é um órgão de imprensa esquerdista notório, né? Trabalhando para desestabilizar o sistema de segurança mundial, né? E achou que no Brasil ele ia conseguir desestabilizar o nosso governo e facilitar as coisas aí para a esquerda que está hoje por baixo em nosso país. Eu acho que realmente ele deu um tiro no pé. Ele está vendo que a nossa democracia ela tem uma capacidade de absorver golpes, né, com uma facilidade impressionante, e ela devolve a solução do problema sem perder a sua estrutura institucional. Isso é uma grande lição, viu, João Batista? Nós todos estamos aprendendo com isso, hein? Muito bem. Vamos encerrar a parte da guerra cibernética para chegarmos às conclusões. Então, assim, vamos reforçar a dimensão da guerra cibernética que nós não tínhamos conhecimento. Eu fui somente me alertar através do seu artigo. Recomendo novamente a quem está chegando agora a leitura do artigo do Dr. Fernando Pinheiro Pedro no nosso site. O título é O Caso The Intercept versus Lava Jato. Está aqui na home. Leiam aí, está com muito bom acesso, para vocês terem a dimensão. Guerra cibernética e o fato de que nós não temos proteção no seu populismo. A camisa do Flamengo para segurar a guerra. O Flamengo nos protege. O Palmeiras também, hein? Porque eu sou palmeirense igual o presidente. Então eu vou acrescentar a minha ponte preta. Mas vamos lá, guerra cibernética, em que ponto nós estamos? Porque nós estamos defasados, nós somos um queijo furado por todos os lados, um queijo suíço, etc. E qual é a dimensão hoje, nesse momento? O que está acontecendo agora, doutor Fernando? Pois é, acho que agora nós acho que estamos acordando para a fragilidade do nosso sistema de defesa cibernético, não é verdade? O que acontece? Um país como o nosso precisa utilizar a criptografia, né, com chaves, né, de domínio do nosso Estado, né? Não podemos trabalhar com nossas autoridades utilizando redes sociais, né, criptografadas fora, sem que eles detenham as chaves. Isso é o primeiro ponto. O que significa isso? Qualquer um de nós hoje joga jogos eletrônicos, entra no Google, trabalha com Facebook, fala no WhatsApp, no Instagram, né? Enfim, nós podemos fazer isso, mas é óbvio que todos nós corremos riscos de sermos hackeados aí. Não é à toa que o Brasil é um dos países que mais tem problemas com invasão de contas no sistema bancário, né? Então, isso acontece. Agora, quando se trata de decisões de Estado, o nível de proteção tem que ser maior. Então, nós temos que sair do amadorismo para assumir profissionalmente a necessidade de termos sistemas próprios, né, de interlocução por nível de Estado com domínio de segredo, né, de proteção. Isso é muito importante e deve começar do nosso próprio presidente, né? Eu sei, né, que o nosso presidente tem resistências em utilizar o sistema de telefonia criptografado que está disponibilizado na presidência. Ele continua se comunicando com os ministros pelo WhatsApp, você percebe? Então, nós temos que começar a impor essa disciplina a partir do nosso próprio, na nossa própria cabeça, né? Do topo da nossa pirâmide organizacional do Estado brasileiro. Muito bem. E para encerrar, como é que fica a posição do ministro Sérgio Moro? Porque, como você já explicou, nem desvio ético houve, né? Simplesmente houve uma economia processual nos entendimentos na caça aos corruptos. Vamos ser contra isso? Tem gente que é contra isso, que loucura. Mas, enfim, como é que fica o Sérgio Moro nessa altura dos acontecimentos? Não, o que fica o Sérgio Moro é o seguinte: o que o Sérgio Moro podia já ter dito e não disse, porque é um indivíduo muito educado? Ele podia falar isso: olha, os procuradores me procuram. Eu converso. Né? Os advogados deveriam fazer o mesmo, né? Se não fizeram, né, vão se espantar com o quê, né? A primeira coisa que um criminalista faz, João Batista, né, quando você tem um cliente que está preso lá na delegacia, o que você vai fazer? Vai conversar com o delegado, né? Vai lá, ó, o que está acontecendo, tal. Sim. Ué, é a mesma coisa no judiciário. Mas ele vai conseguir, doutor Fernando, aprovar o pacote da lei, pacote anticrime. Você tem níveis de advogados, né? E você tem advogados que efetivamente se preparam para isso, né?
o confronto entre as partes não deve contaminar a postura do advogado. No caso da Lava Jato, sim, em especial no do Lula, aconteceu o inverso, né, João Batista? Nós podemos hoje falar com muita tranquilidade, porque está aí, nos vídeos, para qualquer um ver. A postura de confronto, obviamente, afastou a defesa da proximidade com o juiz. Pois é. É um idiota. Mas, enfim, a minha pergunta é a relação do Moro com o Congresso na questão da aprovação do pacote anticrime. Não, eu acho que ele foi muito inteligente em se antecipar ao Congresso e já marcar a data para comparecer lá e ser ouvido pela Câmara Federal, né? Vai ser ouvido pelo Senado também. Então, a atitude do Moro nesse ponto foi fantástica. 2, quem é que está se organizando contra o pacote anticrime dele, né? É bom a gente fichar todo mundo, né? Vamos nominá-los. Vamos nominá-los e fichá-los, né? Porque agora, tá, é assim, como diria a Ford, sintomático, né? Tá. Quem está contra deve, né? Porque você pode ter lá uma ou outra crítica, mas é necessário, é patente que nós necessitamos de um pacote anticrime que dê musculatura à nossa política de segurança, né? Tá bom. Considerações finais do doutor Antônio Fernando Pinheiro Pedro, numa especialidade também que é sua, que é a comunicação, lembrando a frase que eu recebi agora do Antônio Maganin, lá de Santa Terezinha de Itaipu, no Paraná, que diz assim, ele redundou dentro daquela minha frase costumeira, o meu slogan, vamos em frente, pois estamos no caminho certo, doutor Fernando. É isso aí, aliás, como eu disse no meu artigo, segue o jogo, né? Segue o jogo. Segue o jogo, vamos embora. Nós estamos no caminho certo disso. Graças a Deus. Comunicação é fundamental para que a sociedade cada vez mais apoie a Lava Jato, apoie o Moro, apoie o Jair e apoie o novo país que estamos formando. É isso, o segredo está na comunicação. Acho que o governo federal está começando a fazer correções, né? Graças a Deus, né, João? Não foi por falta do nosso aviso, né? Você tem se destacado no sentido de alertar o governo federal para melhorar a sua comunicação, né? E talvez estas ações agora populistas do presidente sejam no sentido de se aproximar mais daqueles que votaram nele, né? Daqueles que estão acreditando na mudança do país, né? Vamos em frente, vamos seguir o jogo. Muito bem. Doutor Antônio, Fernando Pinheiro Pedro, muito obrigado mais uma vez. O Notícias Agrícolas é o seu parceiro. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado, João. Um abraço. Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, eu acho que foi um assunto árido, né, mas pertinente à vida de todas as pessoas, essa problemática aí dos hackers, esses ataques. Nós estamos sofrendo uma guerra, estamos no meio de uma guerra cibernética, mexe com todos, isso ficou muito explícito nessa entrevista do Dr. Fernando Pinheiro Pedro, e eu volto a insistir, leiam, por favor, o artigo do Dr. Fernando, que está aqui ao pé da nossa página, lá embaixo, nos mais destaques, para vocês terem a exata dimensão do problema que estamos vivenciando e deixemos de uma vez por todas de termos aquele complexo de vira-lata de que somos um país de terceiro mundo, que é um país que não vamos dar certo, nada disso, estamos dando muito certo sim, porque a sociedade brasileira quer, independente do Jair Bolsonaro, independente do Sérgio Moro, nós todos queremos o fim da corrupção e queremos ser um país harmonioso, convivência em paz para todos. Muito obrigado pela atenção, daqui a pouco nós voltaremos com mais informações aqui no Notícias Agrícolas. Seja o produtor rural mais bem informado do nosso país e vamos em frente.